Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas, a entrevista de economia da Renascença para ouvir todas as semanas a esta hora e que está sempre disponível em podcast e em rr.pt. Hoje vamos falar de felicidade. A Assembleia Geral da ONU, numa resolução de 2012, proclamou o Dia Internacional da Felicidade, reconhecendo a relevância deste conceito e a sua importância nos objetivos das políticas públicas. O nosso convidado de hoje é o primeiro e único economista português doutorado em Economia da Felicidade. Licenciado e doutorado em Economia da Universidade do Porto, ele é professor do Instituto Superior do Serviço Social do Porto e investigador integrado do Instituto de Sociologia da Universidade do Porto. Está bom de ver que é um homem do Norte, como diria Hermano José, uma das figuras, aliás, que o ajudou a cultivar o sentido do humor, ou seja, ele é um tripeiro de gema. Casado, pai de uma menina, é karateca desde os 7 anos, hoje já é, aliás, instrutor de karaté. Apresenta-se como humanista e amante do debate sério de ideias, com aversão a dogmas e a tribalismos. O cinema, a música e o contacto com a natureza fazem parte do lado bom da vida. Imagino que tudo coisas que contribuem para a sua felicidade. Admirador da poesia de Eugênio de Andrade, da prosa poética de Walter Ugumem, da escrita técnico-filosófica de Gonçalo M. Tavares e de livros de divulgação científica. O que para já não sabemos, mas tentaremos saber ao longo da próxima hora, é se é feliz. O economista da felicidade, Gabriel Leite Mota, é o convidado de hoje deste Dúvidas Públicas, uma entrevista conduzida por Sandra Afonso. E Arsénio Reis. E podemos começar justamente pelo início. O Gabriel Leite Mota é uma pessoa feliz? Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, a poder conversar convosco e, enfim, continuar um bocadinho esta minha senda de divulgação destas temáticas que acho que é sempre interessante poder debater este assunto em público. Quanto à minha felicidade, enfim, diria que tenho dias melhores, outros piores, mas considero-me genericamente uma pessoa feliz, é evidente. Todos sabem dizer, de alguma forma, com maior ou menor pormenor, o que é a economia e, à sua maneira, o que será a felicidade. Os dois conceitos juntos é um bocadinho mais complicado e, portanto, se calhar pedia-lhe para nos explicar um bocadinho melhor o que é isto da economia da felicidade. Bom, tem muita razão na pergunta que faz e nessa associação que parece um bocadinho contraditória, ou pelo menos o senso comum não associa tanto os dois conceitos. E a verdade é que, de uma forma muito simples, eu posso dizer que a economia da felicidade é um ramo de estudo científico, dentro da economia, está bem de ver, que pretende perceber quais são, afinal, os principais determinantes da felicidade das pessoas, pensando essencialmente nas dimensões económicas, não é? Enfim, têm sido feitos muitos estudos acerca deste tema e têm-se descoberto resultados interessantes. Alguns que podem parecer mais intuitivos, outros talvez menos intuitivos, mas, acima de tudo, é muito importante nós percebermos que a economia, enquanto ciência, durante muito tempo esteve focada no perceber como é que se podia aumentar a própria economia, não é? Portanto, o dito crescimento económico. E estes estudos procuraram perceber em que medida é que esse crescimento económico, ou o desenvolvimento da economia, era capaz ou não de produzir verdadeiro bem-estar para as pessoas, felicidade. E, portanto, é a área dita economia da felicidade exatamente essa que faz esse cruzamento entre os dois conceitos e tenta perceber as suas relações. E esta ciência da felicidade representa também uma certa filosofia de autoajuda que hoje promove eventos e a venda de livros, ou pelo contrário, os dois termos acabam por ser confundidos? Bom, a verdade é que há de facto muita confusão e eu, se quiserem, até posso fazer aqui uma espécie de um preâmbulo. Só lhe agradecemos. Sim, não, para dizer o seguinte, é que a felicidade, ao longo da história do pensamento humano, tem estado muito associada à filosofia, à religião e depois, mais recentemente, enfim, a este fenómeno que nós chamamos dos gurus de autoajuda, do coaching, pronto, áreas que foram beber, muitas vezes até conceitos filosóficos antigos, conceitos religiosos, tentaram fazer aqui uma reinterpretação um bocadinho mais pop das temáticas e é verdade que a felicidade ganhou um bocadinho essa conotação. Por outro lado, é importante reconhecer que a ciência, que
que estudou variedíssimas coisas ao longo dos tempos, nos últimos 40 anos decidiu também estudar a felicidade. E, portanto, há uma clara separação entre as dimensões. Eu ainda recentemente participei numa conferência que foi organizada aqui na cidade do Porto sobre a indústria e a ciência da felicidade, e uma das coisas que é importante destrinçar é exatamente isso. Uma coisa é a ciência da felicidade e outra coisa são as utilizações mais comerciais que nós podemos fazer dessas temáticas, não é? E, portanto, as águas são bem diferentes, pelo menos no que diz respeito à metodologia, à profundidade de análise, mesmo aos resultados, não é? E, portanto, há sempre coisas que a indústria da felicidade vai buscar aqui e ali, um bocadinho pegando em certas ideias, mas a ciência da felicidade, neste momento, em diversas disciplinas científicas, da neurologia à medicina, à psicologia, à economia, enfim, entre outras, está a tentar perceber, com as ferramentas metodológicas, científicas, o mais sérias possíveis, o que é que efetivamente provoca sensações de bem-estar nos seres humanos. Aquilo a que chama a indústria da felicidade é também este conceito razoavelmente novo de autoajuda? É isso? Ou percebi mal o que acaba Sim, de nos dizer? na indústria da felicidade inclui-se isso, ou seja, são utilizações comerciais, não é, para gerar algum efeito mais rápido, que tenha um impacto comercial, que traga algum retorno a quem produz esses efeitos, mas que depois, contrastando com os resultados científicos sobre felicidade, há uma distância considerável. E, portanto, enfim, acho que é importante percebermos coletivamente que a ciência tem feito um esforço para perceber algo que antes não estava no campo da análise da ciência, que é esta sensação de felicidade, e está com muitos estudos, com muitas descobertas a esse nível, e é uma literatura em contínuo avanço. E, por outro lado, há uma abordagem mais pop dessas realidades, que, pronto, como qualquer abordagem pop, tem muitas limitações. Então onde é que cabe o conceito popular de o dinheiro não é felicidade, mas ajuda muito? Bom, isso entramos aqui num domínio interessante e que a economia da felicidade acabou por até trazer logo à cabeça um bocadinho essas questões e explorá-las. Porque, e voltando um bocadinho à sua pergunta inicial, esta ideia de que todos sabemos o que é economia, todos sabemos o que é felicidade, depois os dois conceitos, será que sabemos juntá-los ou não? E é verdade que a qualquer pessoa que nós perguntemos o que é felicidade, ela vai nos dizer qualquer coisa. Tem uma noção empírica ou um bocado mais intuitiva do que é a felicidade. Se perguntarmos o que é economia, bom, as pessoas vão dizer que tem a ver com o mundo do dinheiro, a realidade material, etc. E depois perguntamos, bom, mas será que é através precisamente do desenvolvimento dessa dimensão material que nós vamos encontrar a felicidade? E as pessoas depois também respondem muitas vezes, não necessariamente, mas ajuda. Enfim, estamos sempre aqui num patamar muito ad hoc, não é? Muito a priorístico, assim, de uma observação muito caso a caso, muito da intuição de cada um. A ciência o que foi fazer foi contrastar os dados que tinha, porque nós podemos pegar numa lista dos países e ordená-la pelo PIB, podemos pegar numa lista dos países e ordená-los pelo crescimento económico, e depois podemos pegar em dados que temos hoje, que são recolhidos já por muitos organismos, sobre a percepção de bem-estar que as pessoas têm, quão felizes elas se sentem com a sua vida como um todo, e contrastamos as duas coisas. E então é aí que nós passamos a ter uma resposta que vai para além dessa percepção individual e que nos permite ter mais segurança para responder a essa questão. E se quiserem, a resposta é um bocadinho certa, ou seja, essa intuição acabou por ser relativamente confirmada pela ciência, ou seja, a relação entre, vamos pôr assim de uma forma muito simples, a relação entre economia e felicidade é uma relação positiva, mas não linear. E dizer isto é já dizer muito, porque nós vivemos num momento histórico em que se, de alguma forma, acreditou, quase que implicitamente, que a relação era positiva e linear. Portanto, quanto mais crescemos, mais felizes estão as pessoas, mais crescemos economicamente. E a realidade não é bem essa. A realidade depende muito do patamar de partida. Se nós formos um país pobre e tivermos a encetar um processo de crescimento económico,
nós vamos ter grande capacidade de transformar esse crescimento económico, tipicamente, em bem-estar adicional. A partir de certos patamares de riqueza, já começa a ser muito mais difícil transformar essa riqueza adicional em bem-estar adicional, em felicidade adicional. Mas então deixe-me só fazer mais uma pergunta. Se a felicidade de alguma maneira também não depende da gestão de expectativas, ou seja, vou exagerar e levar ao limite, podemos ser felizes na miséria? Não, isso também é, é das outras realidades ou dos outros factos que nós podemos constatar a partir da análise dos dados. É que as pessoas e os países mais pobres, em média, são menos felizes que as pessoas e os países mais ricos. Mas o que eu estou a tentar aqui dizer, e acho que é muito importante, porque esta é uma mensagem central destas investigações, é que as opções não é ou não há relação nenhuma ou a relação é positiva e linear. Não, a resposta certa, digamos assim, ou que os dados nos dão, é a relação é positiva, mas não linear. O que significa que quando nós estamos num patamar mais baixo económico, nós, à medida que vamos subindo, vamos transformando esse crescimento económico, é muito transformável em bem-estar adicional. Quando já atingimos certos patamares, já é mais difícil. Eu, se calhar, com alguns exemplos, clarifico um bocadinho. Nós, se formos um país muito pobre e que, com o processo de crescimento económico, consegue construir hospitais, escolas, redes de saneamento público, rede de viagens, redes de transporte, consegue construir, sei lá, empresas de distribuição alimentar, etc., etc., nós estamos a tirar um país de condições muito precárias para um país que já tem um certo conforto material. Mas a partir de certos patamares de conforto material médios, de uma determinada nação, começa a ser muito mais difícil, através do crescimento económico, voltar a ter ganhos como tivemos no passado em termos de bem-estar. E o problema adensa-se quando nós olhamos para os custos. Porque nós, quando olhamos para um processo de desenvolvimento, ou melhor, dito, de processo de crescimento económico, nós pensamos nos benefícios. Tipicamente, há mais coisas para consumir. Mas tendemos a esquecer-nos dos custos, que, aliás, é uma lição que os economistas costumam trazer para cima da mesa, que é todas as coisas têm custos e benefícios. E o crescimento económico também tem custos. E muitos deles são muito significativos. E nos países desenvolvidos, por exemplo, alguns dos custos são conhecidos por todos. Os custos de congestionamento de tráfego. Não é? As horas que as pessoas perdem entre o trabalho e casa, nos estudos, vêm sempre como das horas de pior bem-estar do dia. Perde-se qualidade de vida, costumamos dizer. Muito, não é? E, portanto, nós até podemos estar a ter uma economia que está a ser capaz de produzir até rendimentos e produtos que permitem, por exemplo, nós trocarmos de carro de 4 em 4 anos, mas para depois andarmos de carro 2 horas por dia enfiados em engarrafamentos. Ora, o ideal, obviamente, seria conseguirmos o bom de tudo, mas é difícil. Também é difícil quando nós vemos, por exemplo, em processo de crescimento, aumenta muito a turbulência no sentido quase schumpeteriano, da destruição criativa. Isso provoca muitas disrupções sociais, familiares. Pode ser bom para a produtividade, para o crescimento económico, é mau para o bem-estar. Para a saúde mental, por exemplo. Diga. Agora que já explicámos, já situámos a economia da felicidade, indo a questões mais práticas, podemos medir a felicidade pelos bens materiais, o salário, o carro, a casa, por exemplo? Ora, isso é outra coisa que estes estudos acabam por nos ajudar. Porque o que nós devemos fazer, e o que estes estudos fazem, é olhar para a felicidade de uma forma direta. Em vez de eu, investigador, ou de eu, político, estar a imaginar o que é que traz felicidade às pessoas, eu vou ver o que é que os dados me demonstram. E quando nós perguntamos às pessoas quão felizes elas se sentem, e depois contrastamos isso com um conjunto de indicadores diversos, sei lá, se tem carro, se não tem carro, qual é o seu salário, quanto tempo demora de casa ao trabalho, se é casado, se é viúvo, estão a ver? Enfim, conseguimos aqui elencar um conjunto muito grande de variáveis e vamos contrastar com as respostas que as pessoas deram. E conseguimos encontrar relações estatísticas que nos permitem ter alguma confiança sobre quais são aquelas dimensões que são mais importantes. E, podendo adiantar já algumas, o desemprego nas sociedades modernas é das dimensões mais destrutivas de felicidade.
e que vai muito para além da perda de rendimento que as pessoas têm, não é? Portanto, a pessoa quando está no desemprego ou fica sem nada, não é? Em termos de vencimento, ou fica com um subsídio de desemprego, mas é sempre menos do que o que tinha. Mas as perdas em termos de bem-estar, que conseguimos medir, vão muito para além disso. Há um estigma social quase associado, Sim, não é? há um estigma, há uma sensação de desintegração, não é? De não pertença à sociedade, um sentimento de isolamento, não é? E isso tudo tem efeitos nocivos no bem-estar muito, muito impactantes. E, portanto, se nós não tivéssemos estes dados, nós podíamos já intuir que o desemprego era uma coisa muito séria, não é? Mas com estes dados podemos ter uma confiança maior. E já agora voltando à pergunta que me fez, mas então o salário, o carro... Pois sim, o salário é uma variável que contribui para a nossa felicidade, mas mais uma vez com aquilo que tecnicamente em economia nós dizemos, utilidade marginal decrescente. Ou seja, à medida que o nosso salário vai aumentando, nós vamos ficando mais satisfeitos, mas não na mesma proporção dos aumentos do salário. Até por causa de uma coisa que falou há pouco, são as expectativas. E isso, nós, os seres humanos, vamos moldando as nossas expectativas à realidade que temos, e depois, para nos voltarmos a sentir mais satisfeitos, temos que ter um ganho adicional em cima das expectativas que criamos. E apesar desta tendência, que é uma tendência da sociedade humana, de nos compararmos uns com os outros, defende que o salário não representa o que cada um vale per si. Quer explicar? Sim, isso, enfim, é um comentário que eu já terei feito em alguns artigos, mas isso diz respeito ao seguinte: nós quando produzimos algo para a sociedade, somos, no sistema atual, avaliados em função do salário que recebemos, ou seja, o salário acaba por ser uma métrica do nosso valor de mercado. A verdade é que, se nós olharmos para as diferentes profissões que existem, nós conseguimos encontrar muitas situações em que percebemos que o mercado está a avaliar as coisas como está. Posso dar exemplos. Nós temos um youtuber qualquer que consegue ter 3 milhões de seguidores, e esse impacto que ele tem monetiza-se de uma forma clara, não é? Portanto, ele consegue tirar um rendimento do impacto que cria, seja a falar de videojogos ou outras coisas, não interessa para aqui. E, portanto, ele consegue ter esse valor de mercado. Ao mesmo tempo, podemos ter uma pessoa que seja auxiliar da ação médica num hospital, que está a ajudar as pessoas que estão, enfim, em situações mais difíceis na sua vida, na saúde, nos hospitais, e vamos ver o salário, não se compara com o salário desses youtubers, não é? Ou com o vencimento desses youtubers. E, portanto, eu acho que é legítimo nós perguntarmos se o valor, se o contributo que cada um está a dar para a sociedade está a ser bem medido desta forma ou não. A minha opinião é que não está. É evidente que não é fácil fazermos outras medições, não é? O mercado tem a vantagem de não termos que ter ninguém a pensar nisto. Pronto, são os resultados do mercado, não é? Mas filosoficamente vale a pena pensar sobre isto. Há nem uma semana tínhamos como convidada a Helena Roseta, que veio cá falar sobre habitação e dizia uma coisa muito semelhante àquela que está a dizer, que é: o problema é que já não se compram e vendem casas pelo que elas valem, compram-se e vendem-se pelo preço de mercado. São coisas distintas, dizia ela. Pois isso é uma discussão que, enfim, na economia, os grandes pensadores da economia ao longo da história do pensamento económico foram debatendo. A diferença entre preço e valor sempre foi uma tensão, mesmo entre economistas, não é? E eu acho que aí, mais do âmbito político, é uma questão importante que um político tem que perceber, que o preço de mercado serve para nós transacionarmos bens e serviços, mas não é necessariamente uma boa métrica de valor. Ainda sobre salário e rendimentos, servem frequentemente para medir os níveis de pobreza, mas defende que se deve olhar também para aquilo que chama de pobreza relativa, muitas vezes esquecida. Que pobreza é esta? Como é que ela eventualmente se pode combater? Olha, essa é uma questão que de facto já me persegue há bastante tempo, e aliás é uma das razões que me fez escolher como temática da tese esta questão da economia da felicidade. Nos tempos de estudante, enquanto andava na licenciatura de Economia, estudávamos muito, lá está, os processos de crescimento económico, havia uma disciplina em que se falava da diferença entre o crescimento económico, desenvolvimento económico, enfim, na altura também já se discutiam a questão dos diferentes indicadores e que nem todos dão o mesmo resultado. Mas a mensagem que genericamente é passada é sempre que a inovação, o progresso tecnológico, o crescimento económico
são positivos per si. E eu imaginava na minha cabeça possibilidades em que isso não fosse bem assim, precisamente por questões ligadas a esse problema da pobreza relativa. Um exemplo que eu posso dar é o seguinte: imaginemos que nós vemos uma sociedade em que umas pessoas têm um lápis e outras pessoas têm uma caneta. Bom, vamos considerar que as pessoas que estão mais na fronteira tecnológica têm a caneta e as outras têm o lápis. E elas têm que competir nos estudos, fazendo trabalhos, uns a lápis, outros a caneta. Vamos admitir que as pessoas que têm a caneta ficam melhor servidas, conseguem os trabalhos mais bonitinhos, têm melhores notas, e que depois dá-se um progresso tecnológico. E o que é que acontece? As pessoas que tinham o lápis passaram a ter acesso à caneta, porque agora a caneta é mais barata, não é? E, portanto, já permite que as pessoas que estavam com o lápis passem para a caneta. O que é que aconteceu à esferográfica? Foi substituída por um computador. Portanto, as pessoas que agora estão na fronteira têm um computador. Então agora vamos comparar a capacidade de fazer trabalhos académicos, neste caso, das pessoas que têm um computador versus as pessoas que têm uma esferográfica. E, portanto, houve progresso tecnológico, todos beneficiaram do progresso tecnológico, mas neste caso que eu estou a dizer, a pobreza relativa aumentou. Ou seja, as distâncias entre os que não têm o computador e os que têm o computador aumentou. E isto é uma realidade que vai acontecendo e que também é uma das questões que pode minar a tal relação que nós esperávamos que fosse sempre linear entre o crescimento económico e o bem-estar. Hoje há dificuldade em contratar trabalhadores, não só pela escassez de mão de obra, mas também pelos salários, e defende que as pessoas já não estão dispostas a fazer qualquer trabalho a qualquer preço. Fala na falência da máquina de fazer miseráveis. O que eu pergunto é, será que esta máquina faliu mesmo ou substituímos os miseráveis nacionais pelos imigrantes? Sim, é evidente que há esse efeito de migração, é certo, mas mesmo assim isso tem a questão profunda atrás disso são as baixas na taxa de natalidade que ocorrem não é só em Portugal, é à escala mundial. Portanto, tirando alguns países em África, todo o mundo está a convergir para taxas de natalidade, enfim, daquela que se considera a taxa de natalidade de reprodução, do 2,1 por mulher. Em muitos países, já sabemos, nos países ocidentais, por exemplo, tipicamente abaixo disso. E isso o que faz é criar uma bolsa de mão de obra cada vez mais pequena, nomeadamente jovens em idade laboral. E, portanto, isso cria enormes pressões no mercado, que temos ouvido muitas vezes muitos empresários a falarem disso, e qualquer pessoa que esteja na gestão de uma organização sentirá essa dificuldade às vezes em contratar pessoas. Pronto, isso tem um lado negativo, que é nós queremos levar para a frente uma organização e podemos ter dificuldade em fazê-lo. Tem um lado positivo, que é obrigar de alguma forma os salários a subirem e conseguirmos aqui um espaço de maior igualização. Trabalhar menos e receber mais pode ser um dos caminhos para a felicidade? Olha, claramente, aliás, pois, mas é que isso é importante também, que não se caia aqui em certas ideias quase de facilitismos ou de... Não, a questão é muito como é que se pode conseguir isso, não é? Não, mas é que eu ia responder, exatamente, eu ia tentar responder, porque isto não tem nada a ver com facilitismos, nem com utopias, são coisas muito pragmáticas. E há coisas que às vezes as pessoas se esquecem. Ainda agora recentemente foi polémica aquela declaração de André Ventura a propósito que os turcos não são conhecidos por ser um povo muito trabalhador. Precisamente. O problema é que nós vamos olhar para as estatísticas e os turcos trabalham muito mais que os alemães. Exato. Foi essa, aliás, a conclusão a que se chegou. Pois, as estatísticas estão aí. Quer dizer, nós vamos ver a lista dos países por número de horas trabalhadas. E os países mais desenvolvidos são os que trabalham menos no mundo, pelo menos para o que há estatísticas. São os que trabalham menos no mundo. E curiosamente, ou não, e digo eu agora, ou não, são os mais felizes. Portanto, aqueles países nórdicos que costumam estar sempre nos rankings, no topo dos rankings da felicidade, a Alemanha, a Suíça, o Luxemburgo, enfim, esse conjunto de países, a Austrália, a Nova Zelândia, esse conjunto de países não só se notabiliza por ser dos mais felizes, como também por ser dos que trabalham menos horas. E se nós olharmos, por exemplo, para a Holanda, isto é algo que eu até falo nas minhas aulas, a Holanda, ao longo dos tempos, nos últimos 200 anos, tem estado sempre, as pessoas estão a trabalhar cada vez menos horas. Dê-nos lá essa receita, porque a todos os que nos ouvem com certeza têm interesse. Não, a receita, isto aqui passa muito por, enfim,
muito se tem falado, e em Portugal fala-se muito disso, da questão da produtividade. Portanto, o truque aqui é a produtividade. É Nós temos... produzir mais em menos horas. Exatamente. No fundo. Pronto, não há outra forma de o fazer, não é? Se nós mantivermos a produtividade e trabalharmos menos, vamos diminuir a produção. E, portanto, podemos ficar mais pobres. Mas se conseguirmos encontrar formas de fazer outras coisas, ou fazer o que fazemos de uma forma mais poupadora de tempo, então seguramente não estamos a ficar mais pobres e vamos ficar melhor do ponto de vista do bem-estar. E como podem as empresas oferecer melhores condições quando não podem realmente, não conseguem competir ao nível salarial? Não, pois há aqui estes processos de transformar um país de baixa produtividade num país de alta produtividade. Para já não há receitas mágicas, não é? E senão qualquer político contratava um consultor que tivesse as receitas e nunca mais perdia eleições. Não, o que eu acho é que tem que se fazer uma aposta. Aí tem que haver uma sinergia entre o setor privado e o setor público, percebendo-se quais são os setores que podem estar a gerar mais esses resultados. Aliás, em Portugal, nós já temos um bocadinho esta questão, que é nós temos empresas de nicho tecnológico cá em Portugal, que não só contratam estrangeiros como nacionais e que oferecem condições de trabalho muito boas. Não só salários elevados, como total flexibilidade de horário, casa ao escritório, mais dias de férias, gestão do tempo, gestão de projeto, não é? Pronto, porquê? Porque é um setor que à escala mundial tem falta de mão de obra. E como? Mas por outro lado, como conseguem vender os seus produtos, porque todas as empresas, todos os Estados precisam de tecnologia e de produtos tecnológicos, enfim, uma coisa liga com a outra. Agora, falando num setor completamente diferente, que é até ao qual estou mais ligado, por causa da instituição de ensino onde leciono, nós falamos dos serviços sociais, não é? Das pessoas que trabalham no setor social, e aqui temos o problema complicado de pessoas que têm que trabalhar muitas horas por turnos e que ganham pouco, não é? E onde é muito difícil reter pessoas nas organizações do setor social, precisamente por causa disto, porque não conseguimos fechar o círculo, não é? Não conseguimos ter... E nestes casos, como é que o Estado, porque muitas vezes o empregador é o Estado, é um setor público, como é que pode melhorar a vida dos cidadãos e contribuir então para o bem-estar e felicidade sem aumentar a despesa pública, porque têm as mesmas dificuldades do que as empresas? Não, eu acho que há algumas ideias, então se quiser, fazendo até aqui um apanhado de algumas coisas. Há algumas ideias importantes que nós podemos trazer para cima da mesa, para o debate público, sobre estratégias para tornar um país mais feliz. E olhando mais uma vez para aquilo que a evidência científica nos dá. E a resposta a isto não pode ser só temos que crescer economicamente e temos que crescer muito economicamente, que é o único discurso que vai vigorando, não é? Todos os partidos andam a competir, a dizer quem é que consegue crescer mais, um é 2.1, outro é 2.3, pronto, é sempre esse o discurso. E nós temos que ir um bocadinho além disso, porque para além da questão da quantidade, muito para além da questão da quantidade, interessa-nos a questão da qualidade, porque é muito diferente eu crescer causando um conjunto de externalidades, enfim, um conjunto de problemas para as pessoas, ou crescer economicamente e estar a ajudar verdadeiramente as pessoas. E, portanto, nós temos que encontrar aqui estratégias e que, no caso das instituições públicas, passa pela melhor gestão. A gestão de qualidade, mais uma vez, é uma gestão que liberta tempo, é uma gestão que organiza, é uma gestão que tem eficiência, é uma gestão que percebe que o trabalho deve ser respeitado e que as pessoas têm que ser respeitadas enquanto pessoas para além de trabalhadores, não é? E, portanto, há aqui muitas coisas que podem ser feitas, em que nós conciliamos a eficácia com a eficiência, em que nós apostamos na confiança. Uma das debilidades de Portugal é a confiança que as pessoas têm umas nas outras e têm nas instituições. Portanto, há um trabalho longo a fazer. Há questões da corrupção que têm que ser combatidas, mesmo que seja só a percepção de corrupção, tem que se combater e tem que se criar instrumentos para que se perceba que esses processos também estão em retrocesso, não é? E uma outra dimensão fundamental, que é a qualidade das relações interpessoais.
é muito diferente eu estar num ambiente de trabalho em que ganho X e as relações de trabalho são tóxicas, ou num ambiente de trabalho em que ganho o mesmo X, ou até um bocadinho menos, e as relações de trabalho são boas. Isto tem impactos profundos sobre o bem-estar das pessoas enquanto trabalhadores e, portanto, dos cidadãos. As próprias Nações Unidas defendem que a felicidade deve ser reconhecida como um objetivo das políticas públicas. Acha que essa é mesmo uma preocupação dos políticos, nomeadamente em Portugal, quando, por exemplo, apresentam o seu programa eleitoral ou quando votam leis no Parlamento, enfim, na sua ação do dia-a-dia? Pois, lá está. Eu, para um artigo que escrevi recentemente para a revista Visão, fui ver os programas eleitorais das legislativas e, fazendo uma pesquisa muito rápida sobre a palavra felicidade, quantas vezes é que apareciam? Não a encontrou? É quase nenhum, quase nada. E quando aparecia era muito en passant, passa a expressão, não é? E, portanto, enfim, por acaso o governo da AD falava lá de que tem como objetivo pôr Portugal no top 10 do ranking do Relatório Mundial da Felicidade da ONU. Está longe disso, não é? Estamos muito longe. Estamos na posição 56, se não estou Exatamente, em erro, sim, ou seja, estamos muito longe da Finlândia, que é primeiro, E deixe-me dar uma nota. e 20 que é... lugares abaixo de Espanha, que este é um dado que ainda vamos querer que nos explique daqui a pouco. Não, mas repare que é importante olhar para isso, porque quando se fala nisto, muitas vezes as pessoas, não, o que nós precisamos é de crescer. Pois, mas é que nós pontuamos pior do que o que seria de esperar para o nosso nível de crescimento económico. Ou seja, o nosso patamar económico, o nosso patamar de PIB, em termos estatísticos, apontar-nos-ia para um nível de felicidade maior. E porquê é que nós não estamos aí? Porquê é que somos um underperformer? Não é? Porquê é que estamos a produzir menos felicidade do que devíamos? Por causa de algumas dimensões institucionais, de confiança, que lhe estava a dizer há pouco. E, portanto, quando nós queremos olhar para isto, é fundamental que percebamos que há políticas públicas e decisões concretas que vão afetar o resultado final e que não passam por única e simplesmente pôr o país a crescer. Ser o país do sol e do mar não basta, não é? Também não é? Ser o país do sol e do mar também não basta, porque isso nós temos muitos países pelo mundo de sol e de mar em que, bem, enfim, vivem apenas do turismo, ou quase do turismo, quase só turismo, e isso depois tem repercussões bastante nocivas para... Não são esses países onde as pessoas ficam mais felizes. Diz que o populismo se alimenta do descontentamento. Este aumento do populismo a nível mundial que estamos a assistir representa o falhanço das atuais políticas públicas que não estão, de facto, a melhorar a vida das pessoas e as perspectivas de futuro? Pois, enfim, o fenómeno do populismo é muito complexo. Há uma dimensão do populismo que é quase como se fosse uma espécie de um vírus linguístico, não é? Uma forma de comunicar que é atrativa e, portanto, eu costumo dizer, quer dizer, não foram os políticos que inventaram o populismo. A publicidade vive de mensagens apelativas, não é? E simplificadoras da realidade. Pronto, nós a publicidade aceitamos porque percebemos que aquilo é publicidade, mas transposto isto para o mundo político, as pessoas depois acabam também por se deixar ir muito na conversa populista. Mas, por outro lado, é verdade que há um conjunto de pessoas em muitos países, e alguns deles muito mais ricos que nós, não é? Pensando nos países nórdicos, pensando na Alemanha, países que, enfim, que as pessoas têm condições materiais objetivas melhor do que nós, e onde os países da extrema-direita, onde os partidos da extrema-direita também estão a ter capacidade de crescimento, e portanto há ali alguma coisa que está a alimentar aqueles partidos, e que eu acho que sim, que tem a ver com alguma falta de resposta que o sistema como um todo está a dar a essas pessoas. E a felicidade pode ser a solução para o populismo? Eu diria que as pessoas, se sentirem mais felizes, tendencialmente vão ter menos comportamentos agressivos, não é? Isso também está estudado. Sei lá, as pessoas que são mais felizes são menos invejosas, as pessoas que são mais felizes são mais colaborativas no local de trabalho, e já agora também as pessoas que são mais felizes são mais produtivas no local de trabalho, são mais criativas, mais empenhadas, enfim. Que é um conjunto de relações que os estudos também nos vão dando. Mas, do ponto de vista do sentido de voto, há aqui um elemento de
esperança no futuro, que também é muito importante. E há muita gente que, por processos complicados da globalização, deslocalização, de incerteza do próprio sistema, que é um sistema globalizado, é um sistema muito complexo, e as pessoas, para navegarem esse sistema, têm mais dificuldade, e traz insatisfações. E eu acho que compete aos governos, sejam os governos nacionais, sejam entidades supranacionais, como a ONU, ou, enfim, como a União Europeia, zelar para que certos problemas não se agudizem. E isso contribuiria para as pessoas se sentirem melhor, e estou convicto também para uma diminuição do impacto dos populismos. Já defendeu reformas estruturais para a felicidade. Quer concretizar esta ideia? Que reformas em concreto é que equaciona? Olha, ao bocado falávamos da questão da quantidade do trabalho e do bem-estar, não é? Esta ideia de que para nós estarmos melhor temos que trabalhar cada vez mais e mais e mais e mais é uma ideia errada. Não é assim que funciona. Eu também costumo usar o exemplo que no desporto de alta competição, não é? E na preparação física para alta performance, já não há aqueles técnicos de futebol, não é? Aquela coisa do trabalho, não é? Em que temos o jogo amanhã, então hoje é que vamos dar cargas imensas de treino, que é para amanhã estarmos muito bom. Amanhã o jogador não vai produzir nada. Sabe-se perfeitamente, tem que descansar, tem que ter uma alimentação regada, tem que dormir bem, tem que deixar que o músculo regenere. Bom, a nossa saúde mental é exatamente da mesma maneira. E já agora estava a falar aqui do sono. O sono é uma componente vital do nosso bem-estar e da nossa saúde, já agora. Ainda recentemente acabei de ler um livro de um neurologista que explica muito bem estas questões todas e como ele considera que nós vivemos numa pandemia de falta de sono, e isso tem consequências gravíssimas em mortes, doenças, um sem número de consequências. Falta de produtividade. Sim, claro, falta de criatividade, falta de concentração, falta de memória, perdas, enfim, ele fala, por exemplo, dos acidentes rodoviários. E diz que nós somos proibidos de conduzir com um determinado nível de álcool no sangue. Devíamos ser também proibidos de conduzir com menos X horas de sono, porque os efeitos são exatamente os mesmos. E o número de mortes que há. Enfim, portanto, a ver, a questão do sono, não é? Se nós vemos numa sociedade que não respeita o sono e que o sistema também não nos permite, por exemplo, tratar bem o sono, a nossa felicidade também vai sair E o tempo de destratada. descanso, não é? No geral. Sim. Ou seja, nós quando o que eu quero dizer é assim, nós olharmos para a produtividade não é olhar para a produção, é mesmo como é que nós conseguimos fazer bem com uma determinada quantidade de tempo, não é? E portanto nós não podemos expandir demais o tempo de trabalho sob pena de mesmo o acumulado da produção começar a descer. E portanto eu acho que há aqui ideias que depois, isto por exemplo, quer dizer, as questões do horário de trabalho, das horas de trabalho, da jornada de trabalho que está nas 40, nós vemos em Portugal uma situação que não tem sentido. Das duas uma, todos trabalhamos 40 horas, todos trabalhamos 35. E portanto, e neste caso, os estudos apontam-nos muito mais para todos irmos para as 35. A tendência será essa, não é? Reduzir o tempo de trabalho. Sim, e o horário semanal. Sim, mas isto não é uma lei da física, não é? Eu há pouco dizia-vos que, não é, as estatísticas nos mostram que nós temos observado em muitos países diminuições do tempo médio de trabalho das populações, mas nos últimos anos a tendência tem sido um bocado mais estabilizada e alguns países até está a subir um bocadinho. Portanto, isso não é uma lei da física, depende das vontades das pessoas, das vontades políticas, das empresas, enfim, aqui um conjunto de encaixes que têm que acontecer para que as coisas evoluam nesse sentido. Discute-se muito o lucro em Portugal e nem sempre pela positiva. Há bom e mau lucro? Sim. É verdade que também já escrevi sobre isso. É mais uma vez, é parecido com aquela questão dos salários que falávamos há pouco, não é? Nós podemos ter, deixem-me dar-vos alguns exemplos históricos, não é? Hoje em dia nós sabemos que o tabaco provoca doenças, não é? Nomeadamente o cancro do pulmão. Quando a indústria tabaqueira começou o seu processo de crescimento, essas coisas não eram tão claras e, portanto,
os lucros que as indústrias tabaqueiras faziam com isso eram vistos como outro lucro qualquer. Podíamos chamar o tal lucro bom. Não é? As pessoas divertiam-se a fumar, gostavam de fumar, as empresas produziam o que as pessoas gostavam, está tudo bem. Depois percebe-se que, afinal, o tabaco tem aqueles efeitos todos nocivos. E que muitas pessoas depois ficam numa dependência que já não é boa nem sequer para o bem-estar delas. Aquilo é mais uma dependência que a pessoa tem que consumir só para não se sentir mal. Já não tem prazer nenhum. Pronto. Então nós começamos a ter uma situação em que uma empresa que esteja a lucrar com isso já está noutro patamar. E vocês podem dizer, bom, mas enfim, isso tem havido muitas proibições, as indústrias pagam impostos, o tabaco paga muito impostos, precisamente já para ter em conta esses efeitos negativos, é Quem verdade? fuma paga impostos. Exatamente, não é? Pronto. Foram, entretanto, montados todos um conjunto de desincentivos para estruturar melhor esta questão, não é? E para tentar travar um bocadinho essa escalada. Mas se nós passarmos para o presente e olharmos para as redes sociais têm uma capacidade de criar adição nas pessoas brutal. E também têm surgido estudos que, enfim, andam aí, os estudos não são claros a esse respeito, mas há alguma evidência de que causa que não é muito favorável à saúde mental. Então, se falarmos dos mais novos, ainda pior, não é? Mas voltamos ao mesmo, ou seja, eles estão a ganhar dinheiro com as suas atividades, não é? Estão a ter lucros, e as consequências para a sociedade e para os indivíduos não são necessariamente boas. E, portanto, se não basta nós dizermos, quer dizer, eu sou um investidor, basta-me olhar para os relatórios e contas e perceber se aquilo está ou não está a dar o dinheiro que eu pretendo e pronto, ponho lá ou não o meu dinheiro. Do ponto de vista da sociedade, nós temos que ir para além dos relatórios e contas, e já agora, não é por acaso que tem havido hoje, à escala global, e nomeadamente na União Europeia, esta ideia de nós passarmos a ter relatórios ESG, não é? Em que não só entra a questão dos lucros, que isso já entra nas contabilidades normais, mas que entram todos um conjunto outro de indicadores ou de dimensões a que as empresas vão ter que dar resposta. Ambientais, sociais e de governança. Pegando em algumas dessas deixas, diz inclusive que o capitalismo produz muitas desigualdades. Acredita que o sistema vai acabar por ser substituído, este sistema em que vivemos? É sim. Vou-lhe responder de duas maneiras. Se me perguntar assim, o capitalismo vai acabar? A resposta a essa é 100% sim. Porque se nós não tivermos um limite de tempo, se me disser assim, o capitalismo vai acabar daqui a 10 anos? Provavelmente não. Certo. Vai acabar daqui a 100 anos? Não sei. Vai acabar daqui a 1000 anos? Eu não tenho dúvida nenhuma. Quer dizer, o capitalismo é um Então, microsegundo na história da humanidade. E daqui a 100 anos, onde é que estamos? Em que sistema estamos? Pois não sei, essa é também uma questão interessante, porque nós, no fundo, estamos aqui numa carência. Às vezes fala-se do método de ensino nas salas de aulas, não é? Que está muito envelhecido. Eu sou professor universitário, dou aulas e às vezes reconheço isso, que nós na escola, pronto, temos aquele processo, há uma pessoa que está a falar para 20 e tal pessoas ou 100 pessoas, não interessa, e vai expondo ideias, e há ali um debate, há uma exposição, pronto, mas isto já era assim há 100 ou 200 ou 300 anos. Não houve muita inovação a esse respeito. Não podemos pôr hoje em dia questões de inovação pedagógica, mas enfim, não há assim nada de verdadeiramente estrutural que tenha mudado isto. E as pessoas às vezes esquecem-se que a forma como nós nos organizamos coletivamente para dar resposta às necessidades humanas, é no fundo isso que é a economia, ela também vai sempre mudando. Ao longo da história nós fomos mudando, antes da agricultura, depois da agricultura, depois com o feudalismo, depois com o capitalismo. A história não vai acabar, vai sempre andar para a frente. Agora, o que nós não temos hoje é uma reflexão verdadeiramente inovadora e criativa, tentando perceber que tipo de sistemas é que nós poderíamos pensar que funcionassem e que fizessem melhor do que o que existe, porque se for para fazer pior não vale a pena. Hoje o mundo está cada vez mais atento à pegada ambiental, à necessidade de sustentabilidade, aumentam os que defendem soluções mais simples e próximas a nível económico. Este caminho é promotor da felicidade? É aprender a viver com menos? É preciso ter também muito cuidado aí, porque vamos pôr as coisas assim. Se nós hoje decidíssemos vamos deixar de usar petróleo por causa do ambiente, isso ia matar milhões de pessoas em todo o mundo.
Nós vivemos num sistema que está montado em cima de um processo que vem da Revolução Industrial, não é? E que nós construímos todo o sistema com base a irmos buscar energia aos hidrocarbonetos. A E, portanto, Índia ainda depende do carvão, muito, a economia. Pois, mas não é só a Índia, quer dizer, é o mundo como um todo, é aquele exemplo extremo que ele estava a dizer. Vamos parar com a utilização de energia proveniente de todos os hidrocarbonetos. Era uma mortandade, era uma desgraça. Era uma desgraça muito antes de um qualquer apocalipse climático, não é? Uhum. E, portanto, a realidade é que nós não podemos andar para trás. Olha, é um bocadinho parecido com aquilo que eu falava há pouco das tabaqueiras. Quando nós começamos a tirar hidrocarbonetos debaixo da terra, não sabíamos que ao queimá-los para fazer energia, iríamos criar um efeito estufa que depois nos ia criar um aquecimento da terra e que isso nos ia perigar a sobrevivência dos ecossistemas. Não sabíamos isso em 1750, nem em 1800. E, portanto, fomos fazendo o que nos parecia bom de fazer. Hoje chegamos a um ponto em que temos a informação que diz: havia aqui uma fatura que vocês agora vão ter que pagar. E agora mudar o sistema é muito penoso, é muito difícil. As soluções tecnológicas e todas estas inovações ao nível da produção energética com fontes renováveis são ótimas e, portanto, ajudam-nos a lidar com o problema, mas nós não vamos conseguir fazer uma mudança quase como um cargueiro que está em movimento no mar, num guina, não é? Num guina como um carro de rally. E, portanto, nós temos mesmo que ir apostando ao máximo nas energias renováveis, nas tecnologias poupadoras de energia, mas também podemos fazer uma reflexão coletiva dos modos de vida, não é? Sei lá, aquilo que eu dizia há pouco do tempo de deslocação casa-trabalho. Já foram feitos muitos estudos e até há imagens interessantes que uma pessoa vê, que é uma fila de trânsito com os carros, que cada dentro do carro está lá uma pessoa, não é? Nós tiramos os carros e fica uma pessoa assim esparsa na autoestrada. Aquilo é claramente uma ineficiência brutal do ponto de vista de transporte. E, portanto, nós temos que caminhar para sistemas que permitam que as pessoas vão do ponto A ao ponto B em função da sua conveniência e, portanto, o resultado final é o transporte, mas com outras formas muito mais eficientes e poupadoras de recursos. E, portanto, temos um caminho que pode ser feito em várias frentes e deve ser feito ao mesmo tempo em várias frentes para conseguirmos minorar os danos. Já estamos muito perto do final. A atual revolução em curso no trabalho com a automação, a inteligência artificial, tem gerado muito receio. Defende que a dor da queda é maior do que a alegria do salto. Quer isto dizer que traz mais penalizações do que vantagens? Bom, vi que estudaram bem os meus artigos, mas esse artigo é uma reflexão um bocadinho mais filosófica, mas que nos alerta um bocadinho para esta questão de, às vezes é preciso ter cuidado com o que se arrisca, porque podemos sofrer consequências mais nocivas à frente. Isto é uma questão, nós geneticamente, nós estamos a ver só risco, porque os eventos que são nocivos para a nossa, que nos ameaçam a sobrevivência, alertam-nos muito mais o organismo do que as recompensas. Mas pronto. Mas o que eu quero dizer é que nós temos que encontrar aqui um equilíbrio bom entre o risco que nos permite andar para a frente e o perigo de darmos uma queda demasiado grande. Estamos na reta final desta entrevista, nunca terminamos sem, no fundo, pedir aos nossos convidados, também é uma forma de os conhecer melhor, que nos indiquem uma música que os tenha marcado ao longo da vida, se calhar que os deixe felizes. O Gabriel quer revelar-nos a sua escolha e explicar a quem nos ouve porque é que elegeu esse tema. Sim, enfim, quando me fizeram um convite e me sugeriram que escolhesse uma música, eu pensei em várias. Depois quis escolher uma portuguesa, porque sinto que foi bastante influenciado, quer do ponto de vista da literatura, quer do ponto de vista da cinema, de música, pela tradição portuguesa. E decidi trazer um artista que eu admiro muito, que é o Manuel Cruz. Primeiramente nos Ornatos Violeta, que tiveram o seu apogeu quando eu estava na faculdade e, enfim, representa uma fase da vida
e também comecei a namorar com a minha esposa, enfim, uma fase da vida com... E é um artista do Porto também? E, exatamente, também é cá do Norte. E portanto, eu identifico muito com... Ou melhor, gosto muito das composições que ele fez, e ele depois tem um percurso muito criativo. Ele até teve assim uma visão excessivamente não comercial da sua própria carreira, enfim, mas diversificou muito as suas composições, e há um projeto que ele faz, que se chama Foz Foz Bandido, que ele foi reunindo músicas que foi fazendo ao longo dos anos, e aquilo está num trabalho, um duplo álbum, um trabalho muito, muito pensado, muito maturado, com um trabalho de orquestração e, portanto, de produção musical que eu gosto muito. E, enfim, acabei por não trazer ornatos, trazer mesmo esse Foz Foz Bandido, uma canção que se chama Ninguém é Quem Queria Ser, que eu achei que fazia um bocadinho sentido nesta nossa conversa, dadas estas complexidades disto de se conseguir ser feliz, quer do ponto de vista individual, quer do ponto de vista coletivo, e também, enfim, evocando um bocadinho uma frase que eu acho muito a piada, do Camus, que diz que nós temos que imaginar o Sísifo feliz, não é? Portanto, superar aquelas dificuldades, imaginando que aquela pessoa também consegue ser feliz. E eu acho que, no fundo, a vida se nos apresenta assim, com obstáculos, e nós vamos tentando descobrir como é que conseguimos ser felizes, apesar das dificuldades da vida e de alguma falta de sentido, se nós quisermos ter um pendor um bocadinho mais existencialista. E, portanto, eu acho que esta Ninguém é Quem Queria Ser acaba por nos fazer aqui um wrap-up de tudo isto. A escolha musical feliz, diria eu, de Gabriel Leite de Mota, economista da felicidade, o convidado de hoje de Dúvidas Públicas. Este programa teve o cuidado técnico de Carlos Schmidt, sonoplastia João Campelo, imagem de Miguel Marques Ribeiro. Até para a semana. Uma boa semana.